Fala galera, análise de Bahia 2, Fortaleza 0, pela 28ª rodada do Brasileirão. Começando a nossa análise pelo comportamento das equipes no jogo, o Bahia entrou num 4-4-2 e o Fortaleza num 4-2-3-1. Olhando para a distribuição média dos jogadores em campo, parece ter havido um equilíbrio, talvez os jogadores do Bahia um pouquinho mais adiantados em relação aos jogadores do Fortaleza, que a gente consegue ver nessa linha, mais jogadores em azul. Mas de qualquer forma, parece ter havido um equilíbrio. E quando a gente olha para a concentração das jogadas de cada time, a gente vê que de fato houve um equilíbrio, né? 49% das jogadas do Bahia no meio de campo e 48% das jogadas do Fortaleza também no meio de campo. E quando a gente olha aqui para jogadas no ataque, 32% das jogadas do Bahia no seu campo ofensivo e 30% das jogadas do Fortaleza no seu campo ofensivo. Então, de fato, parece ter havido um equilíbrio entre as duas equipes, nenhuma equipe pressionando mais a outra contra o seu campo de defesa. Aqui embaixo a gente tem o gráfico de domínio, né, que mostra qual equipe estava dominando a partida ao longo dos 90 minutos. A gente vê talvez um pouco mais de barras vermelhas, né, que representam o Fortaleza, mas a gente vê alguns trechos mais agudos do Bahia. Então aqui até os 10 minutos do primeiro tempo, mais ou menos, um domínio forte do Bahia. E aqui um pouco antes dos 30 minutos do primeiro tempo e logo após os 30 minutos do primeiro tempo, também um domínio mais forte do Bahia. Quando o Fortaleza dominou, parece que não foi um domínio muito intenso, né? Aqui desde o final do primeiro tempo até o fim do jogo, mais barras vermelhas, mas nada muito expressivo, né? Não tem barras muito grandes aí que mostrariam um domínio mais intenso do Fortaleza. Aqui do lado direito a gente tem algumas estatísticas que vão ajudar a gente a entender um pouco mais do comportamento das equipes e aquilo que elas conseguiram produzir em termos de criação e de finalização em gol. Então, em termos de posse de bola, a gente vê um equilíbrio entre as duas equipes, 49 para o Bahia, 51 para o Fortaleza. E em termos de passes, bolas longas e cruzamentos, nenhum número muito expressivo para nenhuma das duas equipes. A gente vê aqui números de médio para baixo, tanto para o Bahia quanto para o Fortaleza. Em termos de criação, passes decisivos, 11 para o Bahia, 7 para o Fortaleza, sendo que passes decisivos são passes que permitem um chute a gol ou então uma assistência para gol. Números aqui de médio para baixo, tanto para o Bahia como mandante, quanto para o Fortaleza como visitante. Em termos de expectativa de assistências, 0,66 para o Bahia, 0,29 para o Fortaleza, números baixos aqui para as duas equipes, né, com uma estrelinha para cada um. E a ideia da expectativa de assistências é medir o desempenho das equipes em colocar os seus jogadores em condição de marcar gols. Eles não precisam, para contabilizar a estatística, eles não precisam ter marcado gol, nem finalizado em gol, na verdade. A ideia mesmo é ver se as equipes conseguiram levar a bola para regiões mais favoráveis para a marcação de gol. Então, as duas equipes aí com desempenho baixo nessa estatística. Agora, para as finalizações. O Bahia deu 16 chutes a gol e o Fortaleza 10. Números aí de mediano para baixo para as duas equipes. Dos 10 chutes do Bahia, 3 foram bloqueados, 10 foram para fora, sendo que 2 passaram perto do gol, uma bola defendida, além dos 2 gols marcados. Pelo lado do Fortaleza, dos 10 chutes, 1 foi bloqueado, 4 foram para fora e 5 foram defendidos. Dentro desses 16 chutes, o Bahia conseguiu criar uma chance clara de gol e o Fortaleza nenhuma. Mas só olhar para o número de chutes a gol não diz muito para a gente sobre a qualidade das oportunidades criadas e nem dos chutes propriamente ditos. Então, para isso, a gente tem duas estatísticas aqui, que é a expectativa de gols, que mede a qualidade das oportunidades criadas, e a expectativa de gols pós-chute, que vai dar uma medida para a gente da qualidade dos chutes em si. Então, pelo lado do Bahia, com base na qualidade das oportunidades criadas, a expectativa era que marcasse 1,23 gols, e pelo lado do Fortaleza, 0,47. Quando a gente considera a qualidade das finalizações, esse número cai um pouquinho para o Bahia, para 1,18, e para o Fortaleza permanece mais ou menos estável ali em 0,45. A diferença entre a expectativa de gols e a expectativa de gols pós-chute vai dar para a gente uma medida da qualidade das finalizações, né, dos atacantes, o quanto que eles conseguiram acrescentar de expectativa de gols para o seu time com base na qualidade
das finalizações. Para os dois casos, a gente vê aqui números muito próximos de zero, que mostra que os atacantes tiveram um desempenho neutro. Eles não conseguiram fazer muito mais do que as oportunidades que eles tiveram já dava para eles em termos de chance de gol. E quando a gente compara a expectativa de gols pós-chute com o número de gols marcados, a gente vai ter uma ideia do desempenho dos goleiros. Então, com base na qualidade das finalizações, a expectativa era que o Bahia marcasse 1,18 gols e ele marcou 2 gols. Essa diferença de menos 0,82, né, quase um gol, representa o quanto o goleiro do Fortaleza levou a mais de gols do que o esperado. Então ele levou aí quase um gol a mais do que o esperado. Então isso mostra que o desempenho do goleiro do Fortaleza na partida não foi bom. Por outro lado, a expectativa era que o Fortaleza marcasse 0,45 gols com base na qualidade dos chutes e não marcou nenhum gol. Essa diferença de 0,45 positivo dá a dimensão do desempenho do goleiro do Bahia. Então ele tomou menos gols do que o esperado e essa magnitude aí de quase meio gol, então um desempenho relativamente bom para o goleiro do Bahia. Quando a gente olha todas as estatísticas aqui, desde passes decisivos até número de gols marcados, são estatísticas que eu considero que ajudam a gente a entender se a partida foi boa ou não, se ela foi interessante. E a gente vai ver aqui que para ambas as equipes, majoritariamente essas estatísticas tiveram 3 estrelas ou menos. Apenas o número de gols marcados pelo Bahia, que teve 4 estrelas, que é um número aí que representa um número de médio para alto. Então, olhando por essa perspectiva, parece que o jogo não foi muito interessante, nenhuma das duas equipes conseguiu produzir muito em termos de criação ou de finalizações, apenas os 2 gols marcados pelo Bahia aí como algum ponto positivo para a partida, melhor para o Bahia no caso, né, que conseguiu vencer o jogo por 2-0. Então fechamos aí mais uma análise de Bahia 2, Fortaleza 0. Espero que vocês tenham gostado da análise e fica aí meu pedido para você se inscrever no canal para a gente continuar crescendo, deixar um comentário e um like e compartilhar o vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise e falou!